Boa noite, irmãos, graça e paz. Grande privilégio para poder estar de volta e já podendo pregar, anunciar a palavra de Deus nessa série, nesse livro de Malaquias. E eu gostaria de convidar você a abrir no livro de Malaquias, no capítulo 2, no versículo 17. Livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, no capítulo 2, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo, o Deus da justiça? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós desejais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei para vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Até aqui. Amém. Esse nosso texto de hoje, nesse sermão que nós vamos estudar, tem por título A Manifestação da Justiça de Deus. E o ponto central aqui é como o Senhor irá purificar e trazer justiça para o seu povo. Você que tem acompanhado essa série desde o início, tem visto que o Senhor vinha fazendo várias acusações contra o seu povo. Vimos que Deus condenou as ofertas que eram oferecidas, condenou os sacerdotes por não exercerem o seu ofício de maneira correta, condenou os homens que estavam destruindo as suas próprias famílias. O Senhor estava sendo duro. E nesse texto de hoje, o Senhor tratará sobre a sua justiça, que seria manifestada entre o seu povo. E duas verdades o Senhor irá trabalhar aqui. Primeiro, o Senhor vai falar sobre como o culto do seu povo poderia ser agradável a Ele. O Senhor é como um médico que tem o diagnóstico, mas também tem a solução. O Senhor não só fica acusando o povo e deixa por aí. Não, o Senhor apresenta a doença, mas também apresenta a cura. E esse texto vai falar sobre como o Senhor irá purificar o culto do seu povo. E depois o Senhor também vai falar sobre como a sua justiça se manifestará, não apenas agora no seu povo, mas em todo o mundo. Como o Senhor colocará cada coisa que existe no seu devido lugar, como a sua justiça trará paz a este mundo e dará a cada um segundo as suas obras.
Então, esse sermão está dividido em 3 pontos. Primeiro, no capítulo 2, versículo 17, o Senhor, por meio do profeta, faz uma exortação da falta de discernimento do povo quanto à justiça de Deus. Depois, no capítulo 3, versículo 1, o Senhor vai falar sobre a promessa de sua justiça. O texto vai apresentar a promessa da justiça de Deus. E depois, nos versículos seguintes, as consequências da justiça de Deus. Tá certo? Esses são as 3 divisões do texto. A primeira, o Senhor faz uma exortação da falta de discernimento que o seu povo tinha da sua justiça. Olha o versículo 17. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passar por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Onde está o Deus da justiça? Malaquias aqui apresenta mais uma de suas disputas. Nós vimos que o texto tem 8 disputas. E aqui Malaquias apresenta a sua 5ª. E nós já vimos o contexto do livro de Malaquias. Sabemos que ele se situa nos tempos de Esdras e Neemias, após o cativeiro babilônico. E o povo aqui havia terminado de reconstruir o 2º templo. Porém, o povo caiu no cinismo e estava abandonando novamente os caminhos do Senhor. O Senhor havia prometido, lá em Ageu, 2 livros atrás de Malaquias, que o novo templo, a glória do novo templo, seria maior do que a glória do primeiro templo. E no livro de Zacarias, o Senhor havia falado, havia prometido tempos de paz e prosperidade para o seu povo novamente. Mas não era isso que eles estavam experimentando. O templo havia sido reconstruído, mas eles ainda estavam sob domínio estrangeiro, sob o domínio dos persas, e ainda não estavam experimentando a prosperidade e a paz prometida. E isso começou a fazer o povo questionar ao Senhor. Ué, Senhor, onde estão as suas promessas? Onde está a sua fidelidade? O Senhor prometeu isso, e isso, e isso, mas eu não estou vendo o cumprimento dessas coisas. Somado a isso, eles eram dominados por uma nação pagã, onde não havia o temor de Deus. E ainda assim o reino persa estava se expandindo, estava crescendo. Haviam acabado de derrotar o reino babilônico, que talvez era o mais poderoso da época. Então, além deles não estarem vendo paz e prosperidade para o seu povo, eles estavam vendo os ímpios, os pagãos, prosperando cada vez mais, e o reino persa crescendo. E perguntas como, onde está a justiça de Deus nisso? Começaram a surgir entre o povo. Essa é uma questão antiga, não é mesmo? Porque muitas vezes parecem que os que temem a Deus prosperam, têm uma vida melhor do que aqueles que são seus servos. E a Bíblia não se silencia sobre essa questão. Nós temos 2 livros inteiros da Bíblia que tratam sobre esse tema, o livro de Jó e o livro de Abacuque. Mas nós também temos um salmo inteiro que trata sobre essa questão, que é o salmo que nós lemos no início do culto aqui. O salmista fala, não valeu a pena, parece. Não valeu a pena eu ter me mantido puro. Não valeu a pena eu ter te adorado, Senhor. Porque eu olho para os ímpios, eles têm uma vida tranquila. Eles têm uma vida contente. Eles têm uma vida feliz. E eu não. E eu não. Quantos de nós, quantas vezes eu, já não nos questionamos isso? Senhor, eu trabalho tanto, mas no final do mês eu não consigo pagar as minhas contas direito. Senhor, eu estou aqui padecendo de uma enfermidade, que os médicos dizem não ter mais jeito. Enquanto os outros que não te servem, parece que não são acometidos por essas coisas.
Senhor, eu sou honesto no meu negócio, mas eu não vejo prosperidade. Não vai, parece que tem sempre um empecilho. E o meu concorrente lá, cheio de falcatrua, está prosperando. Porque eu, Senhor, eu que criei os meus filhos com tanto amor, nos seus caminhos, agora eu vejo eles se desviando. Por que comigo? Porque eu que me guardei todos esses anos, me santifiquei, mas o tempo está passando e eu não encontrei ninguém para me casar. Essas perguntas surgem naturalmente na nossa cabeça. Mas o problema em si, meus irmãos, não é com o questionamento em si. O problema não é tanto o questionamento. Duvidar não é pecado. A questão é, qual é a raiz desse questionamento? Essa é a pergunta. Ela vem de um coração sincero, que quer entender os caminhos de Deus, ou vem de um coração que quer afrontar o caráter do Senhor? Porque era esse tipo de pergunta que os judeus estavam fazendo. Não era uma pergunta sincera, de um coração submisso a Deus, que quer entender. Já tinha se tornado raiz de amargura. E eles estavam questionando o próprio caráter de Deus. O próprio caráter de Deus. E isso os fez deixarem de perceber a diferença entre o bem e o mal. Eles falaram, já que o Senhor não liga mesmo, não vou me cuidar. E o versículo 5 mostra o que eles estavam fazendo: feitiçarias, adultérios. Não cuidavam do próximo, do estrangeiro, do órfão, da viúva. O questionamento dos judeus os levou à frouxidão moral e a praticar coisas abomináveis ao Senhor. E eu acredito que a grande aplicação nesse primeiro ponto é nos perguntarmos: temos caído nesse erro? Temos questionado a justiça do Senhor, seu caráter e santidade? Talvez nós não questionamos como os judeus. Talvez não, de maneira direta, sobre a prosperidade dos ímpios. Mas como nós reagimos quando os nossos planos não chegam ao fim que desejamos? Como nós reagimos quando aquela tão sonhada proposta de emprego não chega? Ou quando eu estudei tanto, mas não passei no vestibular? Ou quando a minha doença está só regredindo? Por que ficamos tão indignados com certas coisas que acontecem conosco? Temos que sondar os nossos corações de maneira sincera, para ver se em última instância nós não estamos questionando o próprio Deus, não estamos questionando o seu próprio caráter, a sua justiça e a sua maneira de governar as coisas. Isso revela um coração que esquece dos atributos do Senhor, esquece de como o Senhor é. Como diz Timothy Keller, diz assim: Senhor, eu me preocupo porque eu esqueço da sua sabedoria. Eu guardo rancor porque eu esqueço da sua misericórdia. Eu cobiço porque esqueço sua beleza. Eu peco porque esqueço da sua santidade. Eu tenho medo porque esqueço sua soberania. O Senhor sempre se lembra de mim. Ajude-me a me lembrar do Senhor. O povo de Israel estava se esquecendo do caráter de Deus. Estava se esquecendo da justiça de Deus. E isso os estava fazendo pecar contra o Senhor. Nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos, para que nós não caiamos no mesmo erro. E aqui, eu preciso falar um pouco do meu testemunho. Quando eu lia o Antigo Testamento, a história de Israel, eu ficava indignado. Eu falava, que povo de dura cerviz. Povo que vive questionando o Senhor. Mal haviam sido libertos do cativeiro do Egito e já estavam pedindo para voltar. Murmurando contra o Senhor, acusando o Senhor. Até que um dia, o Senhor me fez ver que a história de Israel é a minha história. Eu murmuro, eu peco.
deliberadamente, eu questiono o Senhor, como o povo de Israel fez. Então, quando nós olharmos para textos assim, que isso sirva de alerta não só para mim, mas para todos nós, que nós não podemos cair no mesmo erro desse povo. Agora, nós vamos para a segunda parte. Vimos que o Senhor exorta o seu povo sobre o entendimento que eles tinham da sua justiça, o questionamento que o povo tinha sobre a justiça de Deus, e agora o Senhor vai prometer a sua justiça. Ele vai responder o questionamento dos judeus. Olha no capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. O Novo Testamento diz quem é esse mensageiro: João Batista. João Batista foi o precursor do Messias. E naquele tempo era muito comum. Um rei, quando iria fazer uma viagem, enviava um emissário para que ele pudesse cuidar dos perigos das estradas e fazer todo o processo burocrático para o outro reino recebê-lo. Era muito comum. E o Senhor estava usando essa ilustração. Eu estou enviando o meu mensageiro, que vai preparar o meu caminho. E João Batista fez isso, pregando que o reino de Deus estava próximo, chamando o povo ao arrependimento e batizando aqueles que se arrependiam. E o texto continua: de repente virá ao seu templo o Senhor. Eu citei o profeta Ageu, agora há pouco, em que o profeta disse que a glória do novo templo seria maior que a do segundo. E isso estava fazendo o povo se questionar: quando isso vai acontecer, Senhor? Quando isso vai acontecer? Mas eu quero que você entenda o que o povo estava esperando. Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas 7. Eu estava pensando se eu deveria abrir nesse texto ou não, mas ele é um dos capítulos centrais de todo o Antigo Testamento. É um dos capítulos centrais. 2 Crônicas, capítulo 7. A partir do versículo 1. Salomão, então, havia terminado a construção do templo e fez aquela famosa oração no capítulo 6. E depois que ele faz a oração, olha o que acontece. 2 Crônicas 7, versículo 1. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha o drama. Olha todo o cenário. A glória do Senhor descendo, e fogo vindo e consumindo os holocaustos, e o povo não podia permanecer de pé, estavam adorando o Senhor. Era isso que eles estavam esperando no tempo de Malaquias. Era exatamente isso. Voltemos para Malaquias. Depois, o texto continua dizendo: o anjo da aliança, de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. O Senhor está falando assim: ei, o que vocês estão esperando vai acontecer. O Senhor vai vir ao seu templo
como vocês estão esperando, e virá por meio do anjo da aliança. Talvez a sua tradução esteja mensageiro da aliança. Porque a palavra no hebraico aqui pode ser tanto traduzida como mensageiro ou como anjo. Tá? Não tem problema, são o mesmo significado. O anjo da aliança, o mensageiro da aliança. E essa é uma referência ao Messias. Ele é o mensageiro da aliança. Ele é quem trouxe a consumação da nova aliança. Ele inaugurou o Novo Testamento. E perceba que esse mensageiro da aliança é divino. Porque o texto diz, virá o Senhor ao seu templo. O anjo da aliança. O Senhor está falando, ele vem. Ele vai responder todos os seus questionamentos. Ele vai mostrar a vocês a minha justiça que vocês estão questionando. Os judeus estavam esperando um Messias político, como nós vemos nos evangelhos. Alguém que os libertasse de seus opressores. Mas nós sabemos que Deus não trouxe a sua justiça dessa maneira, ainda. Nós sabemos disso. Muitos de nós, quando olhamos para a cruz, nós temos uma visão incompleta do que representou o sacrifício de Cristo. Muitos de nós olhamos para a cruz e vemos a cruz como uma expressão tão somente da graça, da misericórdia e do amor de Deus, e é. Mas não é somente isso. A cruz também é uma expressão, uma manifestação da ira, da santidade e da justiça de Deus. É por isso que o Senhor está falando, o mensageiro da aliança vai mostrar a minha justiça. E como ele mostrou? Na cruz. Na cruz. Meus irmãos, a cruz foi necessária, porque Deus não pode ter comunhão com pessoas como eu e como você. Ele não pode ter comunhão com pecadores, mas ele decidiu amar criaturas depravadas. Mas ainda outra variável da equação precisava ser resolvida. Deus não pode deixar um pecado sem punição. Assim como um juiz justo é aquele que pune segundo a transgressão, a Bíblia diz que a punição para o pecado é a morte, a separação, a destituição da glória de Deus. Então, para o Senhor poder nos aceitar e nos amar, alguém precisava pagar o preço. Deus não poderia ter simplesmente falado, venha, eu amo vocês, todos os seus pecados, esquece deles. Alguém precisava pagar para que o Senhor ainda pudesse ser justo. E por isso Cristo, o mensageiro, o anjo da aliança, desceu e se entregou por nós. E por isso que a cruz é uma manifestação da justiça de Deus. Essa semana, minha esposa me perguntou, amor, o que os judeus pensam sobre Jesus? A gente tem uma ideia, falei um pouco com ela e fui pesquisar. E encontrei um vídeo em que um rabino estava conversando com um pastor evangélico. E o rabino estava dizendo que se a morte de Cristo na cruz representa realmente aquilo que os cristãos dizem, então Deus seria injusto, porque uma pessoa não pode pagar pelo pecado de outra pessoa. Isso que o rabino falou. Só que esse rabino esqueceu de uma coisa. O Cristo que morreu na cruz por seu povo não era meramente um homem. Ele também era Deus. A segunda pessoa da Trindade se fez homem e se entregou por nós. Uma coisa é um juiz dizer, você não precisa pagar pelo seu pecado, pode ir embora, outra pessoa vai pagar. Outra coisa bem diferente é um juiz que diz, você não sofrerá as consequências do seu pecado, eu vou sofrer, bota na minha conta, eu assumo o seu lugar. Aí que está a justiça de Deus. Não foi somente um homem por um homem, foi Deus pelo seu povo. Deus mesmo fez isso.
Por isso que a cruz é a manifestação perfeita da justiça de Deus. E eu acredito, meus irmãos, que uma grande aplicação para nós aqui é que nós temos que aprender a esperar no Senhor. Os judeus do tempo de Malaquias estavam esperando. Nosso texto diz: o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Mas eles não conseguiram por muito tempo. Eles caíram no cinismo e começaram a viver uma vida como se não houvesse nenhum Deus. Nós temos um ditado, não é? O que os olhos não veem, o coração não sente. Eu descobri que lá na Turquia também tem um assim: longe dos olhos, longe do coração. Sabe por quê? Porque essa é a nossa tendência. Nossa memória é curta. Os afazeres e os cuidados da vida tendem a tirar aquilo que deveria ser o centro para nós e coloca outras coisas no lugar. Os cuidados da vida tendem a nos fazer perder o desejo, o maravilhamento pela glória de Deus. E faz nos questionar o Senhor: até quando, Senhor? Até quando? Nós temos que aprender a descansar no Senhor, para que esses momentos de dúvidas, de questionamento, não nos levem à frieza espiritual, mas sim para mais perto do Senhor. E também temos que entender muitas vezes que as promessas de Deus não se cumprirão nas nossas vidas como nós esperamos. Os judeus estavam esperando o quê? Que aquele templo que eles haviam construído aconteceria a mesma coisa que nós lemos em Crônicas. Viria o fogo, consumiria tudo, a glória do Senhor viria. Mas como que essa promessa foi cumprida? Em Cristo. Não num templo feito por mãos humanas. Não numa libertação política como eles esperavam. Isso nos ensina que muitas vezes, mais uma vez, as promessas de Deus não acontecerão como nós esperamos que elas aconteçam. Isso está nas mãos do Senhor e nós temos que nos submeter. Temos que nos submeter. E a segunda aplicação aqui, gritante, é a centralidade de Jesus. O próprio Deus está dizendo ao seu povo: tudo aquilo que vocês esperam, a manifestação da minha glória, da minha justiça, virá com o Messias, que nós sabemos hoje que é Cristo, virá com o mensageiro da aliança. Cristo era o único que poderia satisfazer os anseios e resolver o problema daquele povo. E Cristo continua ainda hoje sendo o único que pode satisfazer os anseios do nosso coração e os problemas da nossa alma. Paulo não diz isso em Filipenses? Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco, como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Tudo aquilo que Paulo valorizava, quando comparado com Cristo, não valia nada. Cuidado para que o amor ao dinheiro, à reputação, ao trabalho ou a qualquer outra coisa nesse mundo não ofusque a sublimidade do conhecimento de Cristo na sua vida. Ele é tudo o que temos. Se não temos Ele, então estamos perdidos. Paul Washer, grande pregador batista dos nossos tempos, diz assim: Jesus é tudo o que temos. Fora dele não há nada. Ou você está no cristianismo, ou você está nas trevas. Ou você está em Adão ou em Cristo. Ou você está na morte ou na vida. Ou você está na carne ou no espírito. Ou você está condenado ou liberto. Tudo o que temos é Cristo, nada mais. Então, meus irmãos, dê o lugar devido de Cristo no seu coração.
Não coloque nada acima dele. Ame a Cristo acima de todas as coisas e você encontrará um coração feliz. Terminamos aqui o nosso segundo ponto. Primeiro, o Senhor exortou o povo por não entenderem bem a sua justiça, por questionarem a sua justiça. Depois, o Senhor prometeu a manifestação da sua justiça. E agora, para encerrar, nós veremos as consequências da justiça de Deus. E a primeira consequência, versículo 2 até o versículo 4, é a purificação. Purificação. Leia comigo. Malaquias 3, versículo 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Então a primeira consequência da justiça de Deus é a purificação de seu povo. Como nós vimos antes, Deus mesmo vai resolver o problema do seu povo. Deus mesmo. É isso que ele diz no final do versículo 3. E eles trarão justas ofertas. O Senhor não estava condenando no início do livro que eles estavam trazendo ofertas detestáveis? O Senhor não estava condenando os sacerdotes? E o Senhor diz agora que Ele vai resolver o problema. Vai purificar os filhos de Levi, os sacerdotes, e purificar a oferta de seu povo. O Senhor mesmo resolverá o problema. Porque a morte de Cristo fez isso. Purificou o povo de Deus por toda a eternidade. E há um duplo sentido nessa purificação. A imagem que o Senhor usa no versículo 2 é isso: fogo de ourives e potassa de lavandeiros. O calor do ourives tinha que ser extremamente quente, o fogo do ourives, para que ele pudesse separar o metal das impurezas. E os lavandeiros daquela época usavam um sabão bem forte na roupa, depois colocavam ela sobre as pedras e batiam com as varas em cima das roupas. O Senhor está usando essa ilustração para dizer que a manifestação da sua justiça tem uma consequência dupla. A purificação tem dois lados de uma moeda. Ambas as imagens são para mostrar que o dia do Senhor, ao contrário do que os judeus estavam esperando, que seria só de sorriso, que seria só de coisas boas, só de alegria, também envolveria julgamento. Por isso que ele começa essa sessão perguntando: quem poderá suportar o dia da sua vinda? E agora, no versículo 5, ele vai falar sobre esse lado da condenação. Diz o texto que o Senhor chegará ao seu próprio povo para juízo. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Os comentaristas aqui veem não apenas uma profecia a respeito da primeira vinda de Cristo e do seu sacrifício na cruz, mas também a segunda vinda de Cristo. Quando Ele virá, julgará esse mundo, chamará aos que estão à sua direita, o seu povo, para desfrutarem do reino de Deus por toda a eternidade. Mas dirá aos que estiverem à sua esquerda, aos que rejeitaram o Evangelho: apartai-vos de mim. Cristo virá como juiz na sua segunda vinda, e Ele irá tomar vingança e dar a cada um segundo as suas obras. E é por isso que nós podemos descansar à noite. É por isso que nós não ficamos loucos
com tanta desgraça acontecendo no mundo, com tanta coisa doida, cada dia uma pior que a outra. Sabe por que nós não enlouquecemos? Porque nós sabemos que um dia Deus virá a esse mundo e vai dar a cada um segundo aquilo que merece. Ele vai colocar cada coisa no seu devido lugar. E se nós não estivermos cobertos pelo sangue do Cordeiro, ai de nós, ai daqueles que rejeitaram o Evangelho. Mas o Senhor tem uma última palavra de consolo para o seu povo, que é no versículo 6. Ele diz, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Sabe qual é o ponto? No versículo 5, o Senhor disse que viria com juízo, e iria ser testemunha, e ser contra todos os feiticeiros e adúlteros, os que juram falsamente, os corruptos, os que não cuidam do pobre, da viúva, etc. Mas sabe qual é o ponto? O povo de Deus estava fazendo tudo isso. Então a pergunta fica, se o Senhor vier e fizer isso, julgar a terra, de acordo com esses parâmetros, nem o povo dele fica. Nem o povo dele fica. E é por isso que ele diz no versículo 6, eu lembro da minha aliança, eu não mudo, e é somente por isso que vocês não serão consumidos, porque alguém pagará pelos seus pecados, e então eu poderei receber vocês. Nós podemos descansar nisso. Se o Senhor fez uma aliança conosco em Cristo, não há nada no mundo que pode nos tirar de suas mãos. Nada. Nada. Como disse um outro teólogo batista, Arthur Pink, ele diz assim, ele previu todas as minhas quedas, todos os meus pecados, todas as minhas reincidências. Todavia, fixou em mim o seu coração. Como a percepção disto deveria me fazer prostrar em admiração e adoração diante dele. O Senhor não precisava ter me amado. Ele não precisava. Mas ainda assim, ele viu todas as minhas quedas. Ele viu, ele sabia. Ele viu todas as minhas reincidências. Ele viu todas as minhas mentiras. Quando eu falei, Senhor, eu não vou fazer isso de novo, e fiz. Ele viu tudo. Lá na eternidade. Ele viu toda a bagunça da minha vida. Ele viu todos os problemas que eu causei na minha família. Mas ainda assim, Ele resolveu fixar o coração dele em mim. E é somente por isso que eu posso descansar. É somente por isso. Eu queria terminar com o Salmo 73. Abra comigo de novo esse Salmo. Salmo de número 73. Faremos a leitura a partir do versículo 16. Foi justamente essa confiança na justiça do Senhor que fez com que o salmista mudasse de tom de sua queixa diante de Deus. Ele começou questionando o Senhor o porquê parece que os ímpios levam vidas melhores, falando que ele invejava os ímpios, que viviam uma vida tranquila, uma vida de prosperidade. Mas alguma coisa acontece, e é o vislumbre que ele tem do cuidado, do amor de Deus pela vida dele, da sua justiça. Olha no versículo 16, Salmo 73, 16. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles.
Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou, e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, como o povo de Israel em Malaquias. Era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Aleluia! Quando você passar por esse tempo de questionamento, lembra-se desse salmo. Veja onde o salmista encontrou consolo no fato de que ele está sempre com o Senhor. O Senhor tem sempre comigo. Ele me carrega pela minha mão direita. Os ímpios podem estar prosperando, mas eles não têm isso. E no último dia o Senhor me receberá na sua glória. E não há nada no mundo que se compare a isso. Nada. Nada. Que nós possamos nos lembrar, meus irmãos, que o Senhor é o nosso refúgio. Ele nos purificou e nos admitiu em sua presença, não tendo motivo nenhum para fazer isso. E agora nós podemos oferecer um culto agradável diante dele. As máscaras caem agora. Mas não porque eu mesmo tirei. O Senhor resolveu o problema. O Senhor já resolveu o problema. Nós não precisamos mais de máscaras. E agora, purificados, podemos oferecer o nosso culto a Ele, confiados não em mim, nem no pastor, nem na placa da igreja, mas confiados no nome de Jesus Cristo. Porque Ele sempre se lembra de nós. Que Ele possa nos ajudar a sempre nos lembrarmos dEle. Amém?